Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje nós vamos rezar o nosso quinto dia, a novena a São Judas Tadeu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos meditando desde ontem, né, a carta de São Judas, que tem na Bíblia, um capítulo só. E ontem a gente meditou o versículo 4, né, 3 e 4. E os seguintes, depois ali os 5 até o 16, São Judas vai falando, ele vai contando a história desde o Egito, que Deus libertou, né, através lá de Moisés, o Egito. Depois ele fala dos anjos que caíram da batalha, né, os anjos que se rebelaram contra Deus. E depois ele vai falando também de Caim, ele vai falando daqueles que foram desviando assim, da vontade de Deus, né? Então essas coisas assim a gente até sabe. Mas entre esses versículos do 5 até o 16, a gente vai destacar hoje o versículo 9, que eu falei ontem para vocês, né? De uma batalha do arcanjo São Miguel com o demônio pelo corpo de Moisés. É uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, achei super interessante e partilhar aqui com vocês. E esse relato na Bíblia está no livro de São Judas, né? O versículo 9 fala assim: Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de excração, mas disse somente: que o próprio Senhor te repreenda. Palavra do Senhor. Eu fui pesquisar, né, os estudiosos, o que a igreja fala sobre isso. Duas possibilidades aí, né? Uma coisa que eu aprendi também, que quem sepultou o corpo de Moisés foi o próprio Deus, né? Então ninguém sabe, não existe, ninguém sabe onde seria a sepultura dele hoje para estar procurando. Talvez Deus já fez isso, vai saber, né? Justamente por causa de qual que era a intenção aqui do demônio que esses estudiosos falam. Duas, né? Uma era para fazer desse corpo de Moisés um motivo de adoração, de uma idolatria, né? Pelos judeus, porque como ele salvou o povo, então é levar, né? Porque nós, o povo de Deus, nós somos cabeça dura, né? Na época também. Lembra que eles fizeram aquele bezerro de ouro? Então, para idolatrar o corpo de Moisés, não estava muito longe, não. E outra também, que a outra opção é que Satanás queria levar o corpo para o inferno, condenar, né, Moisés, porque ele tem, né, aquele pecado que ele matou uma pessoa. E nessa batalha de São Miguel, na ladainha de São Miguel, a gente reza que São Miguel está no nosso juízo final, né, na nossa. Então pode ser naquele motivo ali, né, São Miguel defendendo. E o interessante é que São Miguel já tinha vencido o demônio, né, naquela batalha dos anjos. E simplesmente ali ele não, né, um exemplo aqui de humildade de São Miguel, que ele não ficou discutindo ali com o demônio, né? Ele falou que o próprio Senhor te repreenda. Ou seja, Deus, ele passou Deus à frente. Essa é a humildade de São Miguel, que Deus deu esse poder para ele, né? Porque ele foi aquele anjo que ele defendeu, que ele não se rebelou contra Deus. Então é um fato interessante aqui de São Judas, né? Que relata esse momento, né? A gente, então, assim, que Satanás, essas duas opções, né? Para fazer idolatria ou levar o corpo. Então ensina também que Deus não nos condena, apesar, né, das nossas faltas, e Satanás quis aproveitar desse momento aí, né? Nós vamos então para o nosso quinto dia. O tema de hoje é São Judas, ajudai-nos a sermos puros de coração. Eu andei pesquisando o nome Tadeu, o significado dele tem assim, um significado muito bom, né? Um significado generoso, onde a gente rezou pedindo para que São Judas ensine a gente a ser generoso. Significado de coração, valente, corajoso. Por isso que ele é invocado nos casos desesperados, né? Pela sua coragem. E também quando Jesus falava com Santa Brígida, da pureza de São Judas, né? Para que ela fizesse, para que ela colocasse ele nas suas devoções, para que ela rezasse por ele, pedindo a intercessão dele. Então, assim, e São Judas pouco apareceu na Bíblia, além dessa sua carta. Na Santa Ceia ele conversou com você Jesus lá, né?
mas você vê que foi uma pessoa que Deus honrou, Jesus honrou aí, né? E até hoje, né? Às vezes a devoção dele foi um pouquinho esquecida há muito tempo por conta do seu nome ser igual ao do Judas Iscariote, né? O traidor. A gente reza isso lá na oração. Mas São Judas ele é muito querido, né? Acho que é por isso que ele alcança muitas graças. Então vamos pedir hoje que São Judas nos ensina a sermos puros de coração, né? Falando do nome São Judas Tadeu, no Brasil existe também, no último IBGE, 25 mil pessoas que colocou como sobrenome, como segundo nome, Tadeu. Não pode no Brasil registrar ninguém como Judas Tadeu por causa do nome, para não ter bullying, aquelas coisas, né? Infelizmente por causa do nome do Judas, do traidor. Mas o nome Tadeu, que tem esse significado que você viu, né? De pessoa pura, generosa, amorosa, valente, né? Corajoso, tudo isso ao mesmo tempo. Então aí para vocês saberem, eu achei um fato interessante, né? 25 mil brasileiros levam o nome de Tadeu no seu nome. São Judas Tadeu, apóstolo de Jesus Cristo e sinal de santidade de Deus, ajudai-nos a alcançar a graça da pureza de intenções, para que o nosso interior seja fonte de paz e bondade, jorrando a vida de Deus para nossos irmãos. Que saibamos ser donos de nós mesmos e de nossos sentidos, e possamos estar entre aqueles que são chamados bem-aventurados porque são puros de coração. Conquistai-vos um coração puro para que através dele possamos enxergar o Cristo em nosso caminho e indicá-lo aos irmãos. São Judas Tadeu, a graça que vos peço neste momento. Coloque a sua graça que você está pedindo todo dia nessa novena, nesse instante de silêncio. E eu vos prometo, ó bendito São Judas Tadeu, lembrai-me sempre dessa graça, e nunca deixar de vos louvar e honrar. Farei tudo para espalhar, através de minha vida e meu testemunho, o amor ensinado por Jesus e vivido por vós. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. Nossa oração final para todos os dias. São Judas Tadeu, glorioso apóstolo, fiel servo e amigo de Jesus. O nome do traidor foi causa que fostes esquecido por muitos, mas a Igreja vos honra e invoca por todo o mundo como patrono dos casos desesperados, dos negócios sem remédio. Rogai por mim, que sou tão desolado. Eu vos imploro, fazei uso do privilégio que tendes de trazer socorro imediato onde o socorro desapareceu quase por completo. Assisti-me nessa grande necessidade, para que eu possa receber as consolações e o auxílio do céu em todas as minhas precisões, tribulações e sofrimentos. São Judas Tadeu, lembrai-me sempre deste grande favor, e nunca deixar de vos louvar e honrar como meu especial e poderoso patrono, e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para espalhar a vossa devoção por toda parte. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. São Judas Tadeu, rogai por nós. E com isso concluímos o nosso quinto dia, chegamos na metade da nossa novena. Amanhã, no sexto dia, nós vamos concluir também essa carta de Judas, né, que ele faz algumas exortações para a igreja da época, e vocês vão ver que essas exortações vão servir para os dias de hoje, para nós. E continue perseverante, fiel nessa novena. Se você já recebeu alguma graça, conte para nós aí nos comentários. Quando a gente testemunha, a gente está levando, né? E se quiser fazer algum pedido também, pode colocar aí.
nos comentários, tá bom? Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo dia. Até o amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.